Boa tarde, galerinha do YouTube. Eu tô gravando esse vídeo porque recentemente divulguei na página um vídeo mostrando a aproximação entre algumas figuras políticas de campos bastante distintos, né? Uma galera que se apresenta como trabalhista ou desenvolvimentista e um rapaz que se apresenta como um nacionalista. O problema é que esse nacionalismo dele é de um tipo que, no campo da esquerda, não é muito bem visto, né? Então, essas pessoas, né, a quem eu estou me referindo, são o Tamir Felipe, o Frederico Crepe e o Tiago Araújo, do canal Saquarema. E qual é exatamente essa relação, né? Eles foram juntos ao podcast, né, eles apresentaram o mesmo evento, foram na mesma semana e anunciaram o mesmo evento, no qual participariam juntos, e até onde me consta, o rapaz, o Tiago Araújo, não vai mais participar, mas até então ele seria um participante do evento, né? E por isso o conteúdo do vídeo deixou o Tamir Felipe, o Frederico Crepe, bastante indignado, não tanto por terem se aproximado dessa figura, mas com quem publicou. E isso me deixou bastante curioso, porque o que eles fizeram? Eles fizeram uma série de alegações a respeito de quem publicou o vídeo, de quem teria publicado, de quem estaria por trás da publicação. Fizeram essa série de alegações sem nenhuma prova, e aqui eu pretendo desmentir cada um desses pontos, mostrar como eles se contradizem, e não tocaram no principal, que é o que eles ganham se aproximando do Tiago Araújo, né, que é um nacionalista do tipo que procura ver quais são os pontos positivos, quais são as contribuições, por exemplo, do pensamento integralista, que diz abertamente que o fascismo clerical, o fascismo clerical teria os principais pontos que ele defende, que considera aceitável o fascismo italiano e que considera, por outro lado, todo tipo de democracia como inaceitável, né? Que o sufrágio universal é inaceitável. Isso sem contar diversas outras opiniões, que aí se vocês quiserem, basta vocês darem uma olhada nos vídeos que eu postei aqui mesmo no canal. Mas vamos primeiro às contradições apresentadas por eles, né, na sua defesa. A primeira delas, e assim, a mais engraçada, porque é a mais fácil de desmentir, é de que eu teria usado um perfil fake, né? Eu sou o Ed, aquele que apareceu no canal do Tamir, né? E eu, inclusive, achei que ele se lembraria de mim, porque quando ele estava visitando o chat do Pedro Ivo, ele talvez tivesse me visto lá. E eu não usei um perfil fake, eu usei meu perfil pessoal. Eu vi que ele estava em live, e como eu tinha acabado de ver as opiniões que o Tiago Araújo defendia, que até então eu não imaginava que eram tão atrasadas, né? Eu fui até o chat do Tamir para tirar um barato com ele. E eu nem imaginei que ele ia ler meu chat. Eu simplesmente falei assim, Tamir, aqui é da galera do Saquarema, ironizando ele, porque eu já tinha visto um print dele elogiando um vídeo do Tiago Araújo sobre o integralismo, onde o Tiago Araújo comenta um vídeo do Tamir, e o Tamir coloca assim, alguma coisa elogiando o vídeo, falando ótimo vídeo e bora Brasil ao final. E aí vem aquela galera do público do Tiago Araújo cumprimentá-lo, né? E dizer, olha o homem aí, junte-se a nós. Inclusive tem um perfil lá homenageando o Gustavo Barroso, que era o mais antissemita foi o mais antissemita dos intelectuais brasileiros. Inclusive eu já li uma obra dele, A Sinagoga Paulista, né? Então o Gustavo Barroso, o rapaz lá com perfil interagindo com o Tamir Felipe, coisa de um mês atrás. Então ele sabia que o público do Tiago Araújo era desse jeito. Então eu fui tirar um barato com ele, falei, viva o fascismo clerical cirista. E aí ele falou, duvido que você é de lá. E aí tudo bem, aí ele estava certo, né? Realmente não era alguém de lá. Mas quando ele disse assim que poderia ser alguém tentando difamar o Tiago Araújo, eu pensei, mas como assim difamar o Tiago Araújo se ele defende essas ideias abertamente? Como que eu estou difamando uma pessoa que ela mesma diz, eu defendo o fascismo clerical, eu acho o fascismo italiano aceitável, que tem no próprio público pessoas que defendem Plínio Salgado abertamente, que aliás o moderador dele, né, eu tenho a gravação do momento, o moderador dele no chat, homenageando Plínio Salgado. Então, assim, não é uma difamação, é algo que ele mesmo se orgulha de defender, né, o Tiago Araújo. E o Tamir Felipe sabia. Ele sabia disso, como eu provei em diversos vídeos que eu postei aqui. Então, quando ele falou isso, eu achei engraçado. Aí eu fui lá e gravei o trecho, né? Eu falei, olha só a contradição dele. Aí eu me lembrei dos vídeos do rapaz, do Tiago Araújo, né, onde ele defende essas ideias. Fui lá nos vídeos, cortei vários trechos onde ele defende essas ideias abertamente e juntei as duas coisas. Falei, olha aqui, ó.
o Tamir falando que é uma difamação dizer esse tipo de coisa do público do rapaz, mas olha só, ele mesmo dizendo que o público dele está spamando no chat salves e anauês. Ele mesmo elogiando esses movimentos, né, reacionários, bastante estranhos, né, para dizer o mínimo. Então, mostrando essa contradição, eu apenas anexei ao final do vídeo. Eu nem fiz nenhuma alteração, eu só juntei as coisas, coloquei no final do vídeo, ele no podcast, junto com o Thiago Araújo e o Frederico Krepp convidando para o Fórum pelo Novo Trabalhismo, onde os três seriam participantes, né? E o Fórum pelo Novo Trabalhismo, o Frederico Krepp é um dos organizadores. E aí fica no ar a seguinte questão: se estava claro quais eram as posições desse youtuber nacionalista, o Thiago Araújo, se estavam claras as posições dele e eles foram juntos ao podcast convidar para o mesmo evento, né? E aí o Rodrigão ele tem o costume de pedir indicação para as pessoas. Então, para eles irem na mesma semana, a gente ficou na dúvida, né? Será que foi indicação de quem? Quem estava mais próximo dele? Elogiando ele por um vídeo que ele fez, reagindo ao seu próprio conteúdo. Porque famoso o rapaz não é, né? O Thiago Araújo tem 15 mil seguidores. Então, como o podcast Três Irmãos chegou no Thiago Araújo? E por que os três foram juntos convidar para o mesmo evento? Tudo isso são as verdadeiras questões que eles deveriam ter respondido para o seu próprio público. Por que promover... Porque é interessante para um movimento trabalhista ou desenvolvimentista promover um nacionalista que defende algumas ideias tão atrasadas, né? Então, esse é um problema, uma questão política, uma questão de polêmica política. Não se trata aqui de um trabalho de difamação, até porque, em momento algum, nós postamos para dizer o seguinte, fulano é fascista, o Tamir Felipe é fascista. Claro que não, todo mundo sabe que ele é um trabalhista, que ele gosta lá do Ciro Gomes, o Frederico Krepp é a mesma coisa, mas aí eu tenho um costume que eu trago, né, de página de meme, de fazer caricatura. E aí eles se apegaram a essa questão. E eu imediatamente, o próprio Pedro Ivo, quando ele reagiu ao meu vídeo, ele fez a crítica. Ele falou, essa thumb tá muito pesada, tá shitpost, né? Aí me avisaram disso, depois eu falei com o próprio Pedro, né? Eu sou membro do canal do Pedro Ivo, e inclusive eu vou comentar isso, porque uma das teorias da conspiração é de que haveria ali uma articulação e até mesmo pagamentos, uma coisa totalmente patética, né? Como se as pessoas politicamente não se articulassem, concordassem com as ideias umas das outras, que é o normal na política. Então, o próprio Pedro depois falou para mim por mensagem, olha, se eu fosse você, eu apagaria essa thumb. Eu fui lá, apaguei. Fui também no Instagram, apaguei os 2 memes que eu tinha feito do Tamir Felipe, né, memes com os quais ele havia interagido, levando na brincadeira, que esse é um outro ponto importante, né, o Tamir em momento algum estava... ele é bastante debochado, né, ele tem um jeito bastante debochado, assim, não agora nessa situação, que ele assumiu uma posição mais de se colocar como alguém que nunca ataca ninguém. Ele se colocou numa posição que parece que ele nunca ataca ninguém e que simplesmente atacaram ele, né? Então, mas na verdade ele estava inclusive levando na brincadeira, naquele jeito debochado de tipo, tão tirando um barato, vou tirar um barato também. Então ele chegou a comentar nesses memes tirando um barato. Mas como depois que eu mostrei no vídeo toda a distância que há, né, entre algumas posições do Thiago Araújo e qualquer perspectiva progressista, ele se incomodou. Então, eu fui lá, apaguei esses memes, que eu acredito que nessa situação toda foi a situação onde eu errei. Eu, inclusive, fiz postagens depois pedindo desculpa por isso, deixando claro que eu não considero o Tamir Felipe e o Frederico Krepp como figuras reacionárias ou fascistas. Eu acho, inclusive, que a posição deles ela é contraproducente, ela é ruim, mas eu faço essa crítica política à posição deles. Aliás, não faltam provas deles deixando claro que eles repudiam esse tipo de ideia. Porém, eu acho contraditório eles dizerem que repudiam esse tipo de ideia e, como eu disse, promoverem uma figura que defende isso abertamente. Né? E para mim, esse é o ponto que eles deveriam dar ênfase, né? E conversar com o seu próprio público e falar, olha, nós erramos ao fazer isso, mas eles não fizeram isso. Eles seguiram a seguinte linha quando o vídeo chamou a atenção, teve um certo alcance. Eles vieram para a linha de nos atacar, inventar uma teoria da conspiração, né? E eu vou descrever essa teoria da conspiração, inventar uma teoria da conspiração e mudar a pauta, né? Que é uma tática de comunicação, que foi muito esperta, muito bem empregada por eles, aliás. Qual foi a deles? Primeiro, essa invenção do perfil fake, mentira, usei meu perfil pessoal. Tanto é verdade que o Tamir Felipe disse em live, né, na primeira live que ele fez, dizendo lá que foi me stalkear, foi ver que eu sou professor em São Paulo, foi stalkear o outro rapaz também que havia alertado que eles estavam colando com uma pessoa que defende ideias reacionárias.
né? Então, eles foram atrás da gente, das nossas informações pessoais, justamente porque nós usamos o nosso perfil pessoal. A segunda história foi a de que eu teria feito isso na intenção de printar. Como eu disse, eu fui na intenção de tirar um barato, como você chega no chat de qualquer pessoa que você não gosta do trabalho que ela faz, e às vezes faz uma zoeira ali. Eu não tinha intenção de printar, até porque eu nem imaginei que ele ia mostrar, e ele não mostrou na tela. Tanto que ele inventou a história do fake, porque não tem, no vídeo gravado, não aparece a imagem, né, do meu comentário no chat. No vídeo não aparece. Por quê? Porque ele não mostra. Ele simplesmente responde. Então, eu gravei eu gravei o vídeo com a voz dele falando que aquilo seria uma difamação para ligar o Thiago Araújo a coisas que ele supostamente não defenderia. Aí eu fui lá e juntei, como eu disse, para mostrar que ele defende essas ideias. A pior de todas, né, foi um suposto comando central vindo do Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, para que aquele trabalho fosse feito. Vamos lembrar o seguinte, isso aqui é política. Na política, pessoas com opiniões parecidas, elas se unem. Eu concordo com boa parte das ideias do Pedro Ivo. E eu concordo com a crítica que ele fez, acertadíssima, à atitude de vocês. Eu, inclusive, achava um exagero dele quando ele ficava em live falando os caras, o Tamir reagiu ao meu vídeo e ele foi parar lá no canal de um cara que tem um público estranho, que usa Sigma, que homenageia integralista e não sei o quê. Eu pensava, você não controla seu conteúdo. Se o cara reagiu e foi parar lá não sei aonde, só bloqueia o pessoal e para de perder tempo com isso. Eu pensava, caramba, o Pedro tá indignado com bobagem. Até ver o que o rapaz defende, porque eu achava que realmente ele era só uma dessas pessoas que acha que Pedro II era um grande intelectual. Eu achava que o Pedro estava exagerando naquela fala dele. Eu não imaginava que o Thiago Araújo ele realmente defendia algumas ideias bastante estranhas. Quando eu vi, aí eu me convenci de que o Pedro estava certo nessa, de fazer a crítica, né, a um certo palanque que vocês estavam dando para o rapaz. Então, eu fiz a minha edição. Ora, eu tenho a minha própria página, já faz 2 anos que eu tenho a minha página de memes, né, no Facebook, cerca de 1 ano que eu tenho no Insta, e agora eu tô começando a postar alguns memes, algumas edições no YouTube. Pensei, bom, então eu vou ajudar a divulgar isso para que chegue neles, para que eles se sintam cobrados pelo seu próprio público, pela galera progressista, a não promover esse tipo de ideia, a não promover alguém que defende esse tipo de ideia. Foi esse o objetivo. Ora, a crítica política, ela é justa. Eu imagino que a gente não resolve crítica política fazendo assédio jurídico, né? Fazendo ameaça de que vai processar para tentar calar a crítica. Então, esse é o ponto com relação a comando do Pedro. A outra, tão ridícula quanto, que é uma articulação de páginas profissionais. Eu faço meme no busão, faço meme no trem, faço meme quando eu chego em casa e tô esperando a comida esquentar. Não tem nenhuma articulação profissional, página profissional, aquilo é simplesmente edição de alguém que edita memes desde 2020, quando ficou preso em casa na pandemia e queria ter alguma distração, e não aguentava mais, não gosta de videogame, não aguentava mais ficar só vendo série, vendo filme, então comecei a aprender a editar, só isso. Estrutura partidária, bobagem. Se tem pessoas do PCB, do PCdoB com as suas páginas compartilhando aquele conteúdo, compartilhando essas críticas a vocês, é porque o cirismo, ou o web-cirismo de vocês, tem críticas, tem críticos, né? Tem pessoas que não concordam com as opiniões de vocês. É, mais uma vez, a divergência política normal. Aliás, é bastante estranho que o Tamir se manifeste dessa forma, como se só existisse crítica a ele a partir de agora, a partir de um conflito com Pedro Ivo. Como se ele nunca arrumasse encrenca com ninguém. Em poucos momentos que eu vi live dele, eu vi ele abrindo o canal lá do Reflexões Contemporâneas e chamando o cara de Biruleibe. Falando, olha aqui o Biruleibe. Em outros momentos, o Pedro Ivo estava fazendo live e ele mandou a galera dele fazer raid no canal do Pedro Ivo. Então, assim, ô Tamir, você tem inimigos, cara, você faz inimigos por aí. Eu não tenho, ninguém tem culpa se outras pessoas já te atacam por outros motivos. E aí você vem tentar atribuir isso a uma teoria da conspiração, como se o Pedro Ivo ele tivesse um dinheiro infinito para financiar páginas e pessoas e articular uma estrutura partidária da UP, do PCB, do PCdoB e do PT para criticar você, cara. Isso aí é de uma maluquice, assim, sem tamanho. Eu não entendo de onde você tirou isso, né? Então, tentar inventar também essa outra teoria da conspiração, poxa, eu acho que assim, eu acho que isso nem para o seu público pegou. Inclusive, o rapaz, né, o Thiago Araújo, ele falou disso no debate com o Glaucio, eu quero mencionar logo adiante. Mas com relação à apologia da violência, esse é outro ponto grave que tanto você quanto o seu camarada, o seu amigo Frederico Crepe,
ele disse, né, que se vocês forem alvo de violência, nós temos culpa. E você ficou o tempo todo afirmando que a gente fica falando fogo nos fascistas, e depois associando vocês ao fascismo. É uma maneira muito esperta de tentar nos acusar de algo grave, né? Então vamos lembrar o seguinte: qualquer pessoa que abrir os vídeos do Pedro Ivo vai vê-lo, por exemplo, criticando o que ele chama de brabismo na esquerda. Que é esse papo de que tem que bater, tem que chutar bunda, tem que ser brabo, tem que ir pra violência, tem que... Ele chama, inclusive, isso de um... ele veio fazendo a crítica disso, né? Como uma espécie de pulsão suicida, pulsão de morte na galera, né? Então a galera quer a violência às vezes tá com a vida ruim ali e quer um pretexto para se colocar na linha de tiro, para se matar. Então nós não defendemos isso. Você pode abrir, a cada 3 vídeos do Pedro Ivo, ele tá falando disso. Tá criticando esse tipo de postura. Em momento algum nas minhas postagens a respeito disso, fiz qualquer apologia de violência contra vocês. Então, assim, é uma coisa absurda, sem sentido. Mas se vocês consideram os fascistas, né, as pessoas que defendem de algum modo, ou que se associam, né, mesmo que não defendam, mas que se associam com pessoas que fazem a defesa desse tipo de ideia, uma espécie de minoria oprimida no Brasil, que é constante alvo de violência, como são as pessoas LGBT, todas as pessoas que são de qualquer minoria. Então, a minha recomendação a vocês é que simplesmente vocês não se associem a esse tipo de defesa, né? Que vocês não participem de eventos ao lado de pessoas que defendem esse tipo de ideia, que vocês não visitem podcasts ao lado de pessoas que defendem esse tipo de ideia. Porque assim, ninguém, nem eu, nem ninguém vai poder pegar vídeo e provar por A mais B que vocês estão se associando com pessoas que defendem esse tipo de ideia. Né? E aí vocês não vão correr nenhum tipo de risco relacionado a esse tipo de associação. Mas que nós defendemos esse tipo de conduta criminosa, vocês estão inventando isso. Né? Nem eu, nem o Pedro Ivo, nem nenhuma das pessoas que são ali do público dele, a gente não fica defendendo esse tipo de coisa. A gente vive repudiando essa esquerda que quer ser braba, né, quer o tempo todo ser braba, e acaba com isso fortalecendo a extrema-direita, acaba com isso sendo utilizada para justificar um aumento da repressão. Né? A gente entende como muitas vezes a direita ela se utiliza desse tipo de postura, desse tipo de postura irresponsável, que quer ser violenta, que quer ser bravona, né, para justificar o aumento da repressão e da violência. Inclusive, eu recomendo o seriado aquele spin-off de Star Wars, né, Andor, que a primeira temporada lançou faz bastante tempo, né, muito boa, e nessa segunda eles tratam justamente disso, como regimes autoritários, eles usam grupos rebeldes, pessoa jovem que está ali, cheio de raiva, cheio de ódio, querendo agir imediatamente por meio da violência, para justificar um aumento da repressão. Né? É uma série assim, muito inteligente que mostra como esse tipo de tática é ruim. Então esse tipo de tática é uma coisa que nós constantemente criticamos. E vocês estavam aí de uma maneira falsificando, né? Um conteúdo que vocês sabem, que pelo menos o Tamir Felipe eu sei que acompanhou bastante algumas lives do Pedro, viu a defesa dele, sabe que essa não é a opinião dele, sabe que essa não é a nossa opinião. Eu lá no começo da página via muito meme assim, meme que relativizava violência, e aí eu me lembro de um rapaz que ele gostava da página, e eu tinha certeza, pelo jeito que ele conversava, ele não é uma pessoa que de forma convicta defende ideias fascistas. Mas sempre que eu postava alguma coisa assim, ele vinha zoando, exaltando Mussolini. Aí eu fui trocar uma ideia com ele uma vez, ele falou pra mim, que eu acho ridículo essa galera que às vezes nem tem porte físico, nem é de violência, fica toda hora falando esse tipo de coisa. E aí eu pensei, realmente. E ele falava aquilo só como rage bait pra mim. E aí, trocando uma ideia com ele, depois de um tempo a gente fez amizade e ele parou com aquela bobagem. E eu percebi que estava sendo ridículo postar aquele tipo de meme. Então eu parei. Porque realmente eu vejo como uma tática ruim, uma tática péssima, né, da esquerda. Em alguns momentos isso aí, além de não ter efeito prático, só serve para alimentar narrativas da extrema-direita. Com relação ao ataque que você alega ter recebido, Tamir, de uma pessoa aleatória, que parece que mandou, né, no seu privado, que te xingando com ofensas racistas, né, falando, você acha que o Bolsonaro gosta de preto, alguma coisa assim, eu vou te falar que eu lamento esse ataque que você recebeu. Tenho certeza que isso não tem nenhuma relação com aquilo que nós divulgamos a seu respeito, até porque a gente não estava falando em momento algum do Bolsonaro, né? A gente estava falando da sua relação com o Thiago Araújo, e você faz muitos inimigos, como eu disse, e é uma figura pública, uma pessoa que tem 70 mil seguidores, cara. Eu, com uma página de Facebook de 20 mil seguidores, né, 20 e poucos mil seguidores, e uma no Insta agora que tem 12 mil,
O que eu já recebi de ameaça e de ataque no privado ali, não é brincadeira. Eu tenho certeza que tem muito mais aí, se você quiser mostrar, inclusive, porque você é uma pessoa famosa. Então, lá já teve gente falando que ia metralhar meu portão, gente falando todo tipo de barbaridade, absurdo. Algumas ameaças eram tão absurdas que eu só printava e mostrava pra galera, olha aí, mais um Shanner me ameaçando, né? Eu imagino que assim, Tamir, pelo seu conteúdo, pelas críticas que você faz ao PT, a outras organizações, a alguns webcomunistas, tem público dessa galera que te odeia, cara. E essa galera, com certeza, vive mandando mensagem pra você. Então não tem como você chegar com essa, sem prova nenhuma, e atribuir isso a um ataque coordenado, seja do Pedro Ivo, seja minha, seja de quem for. Eu já corri risco de vida, muitas vezes pela cor da minha pele, né? Eu não sou preto, mas eu sou pardo. Eu não sou nem branco. E a gente sabe que nos bairros de São Paulo de classe média, você tem uma maioria branca lá. Uma vez você é músico, você talvez já tenha gravado em estúdios bons, não sei. Pois eu uma vez passei bastante tempo juntando dinheiro com os amigos pra gente gravar uma música num estúdio ali de Moema. A gente gravou, era uma época que ainda tinha que ir lá com o pendrive buscar, né? Eu não sei como é que tá agora. Eu fui buscar o pendrive e tinha uma galerinha na frente e eles estavam com umas cervejas, né? Umas garrafas grandes de cerveja, uma em cada mão, assim. E aí, coincidentemente, eles foram entrando pro mesmo estúdio. Como a rua estava vazia, eu fui entrando logo atrás deles. A primeira coisa que eles fizeram foi virar e erguer a garrafa assim para me acertar. Eu dei um pulo para trás no susto. E aí eles perguntaram onde eu estava indo. Eu falei que ia pro estúdio. E eles ficaram numa postura meio desconfiada. Mesmo assim, eles não acreditaram no que eu estava falando. Aí veio o dono do estúdio, abriu a porta, me reconheceu, falou comigo. Depois lá dentro ficou aquele clima constrangedor, né? Eles me pedindo desculpas. E era uma banda, uma garotada, né? Uma playboyzada que veio do sul para outro estado, imagina, né? Viajar, se hospedar, gravar num estúdio caro em Moema. Então imagina que esse povo era pobrinho, né? Todos eles brancos, muito brancos. Todos eles assim de classe média, claramente. E eu, depois de um bom tempo que eu fui entender que naquela situação eu fui visto como uma ameaça pela minha cor. Demorou de cair a ficha, né? Porque na época eu não era muito politizado, então eu não pensava muito sobre essas coisas. Então discriminação, imagino que você deve ter sofrido até pior, assim como eu já vivi, eu sei como é. Então eu me solidarizo com você, né? Se essa mensagem que você leu lá pro seu grupo foi verdade, mas é uma coisa que você não pode atribuir a nós, né? Então é muito ruim você atribuir isso a nós sem prova, né? Você atribuir uma articulação para te atacar, e inclusive com ofensas racistas, é como se você nos rotulasse como uma organização criminosa, né? E nós não somos isso. Nós somos um grupo de pessoas envolvidas com a política que concordam na crítica ao webcirismo, né? E ao que vocês representam, às ideias que vocês representam. Eu acho que caberia você contra-argumentar ou você se desculpar com o seu público, você falar, olha, realmente eu me aproximei do Tiago Araújo, vi o conteúdo lá, mas não achei que era para tanto, não tinha visto aquele vídeo onde ele comenta as diferentes ideologias uma por uma e onde ele falando explicitamente do fascismo, ele consegue ver pontos positivos, o que é bastante estranho, né? Então, eu acho que caberia algo mais nesse sentido, seria melhor, seria mais honesto com o seu público, seria mais honesto com a gente, do que fazer ameaças de processo, ficar stalkeando a gente e ficar tentando criminalizar a gente, né? Dar a entender que a gente é um tipo de articulação, de organização que está ali ganhando dinheiro, repassando dinheiro para te atacar. Não se trata disso, a gente não mentiu. A gente só juntou vídeos que contêm a verdade sobre o que vocês mesmos fizeram e falaram, tá? Então, vamos lá, caminhando para o final. Você também alegou muitas vezes que a gente fica fazendo perfil fake, como eu disse lá no começo. Nem eu usei perfil fake, nem o outro camarada, quando foi alertar vocês de que vocês estavam indo a um podcast com uma pessoa que defende aquelas ideias, né? Ele usou o perfil pessoal dele. Tanto é que você foi no perfil pessoal e viu que a gente apoia organizações parecidas, não é? Não foi por isso que você ficou dizendo que tinha uma estrutura partidária? Ou seja, você foi em perfil de gente real, que tem cara, que tem nome. Não foi perfil fake. Agora, os perfis que fazem apologia ao fascismo, eles são fakes? São nossos? Vamos lá, eles podem não ter a cara dos meninos lá que não tem coragem de assumir, né? De se expor. A gente sabe como o Shanner age. Mas eu tenho alguns dossiês postados aqui, nesse canal do YouTube, onde eu provo que tem moderador do Tiago Araújo, que homenageia o Plínio Salgado, tem um membro lá que, inclusive, estava no debate com o Glaucio, né? Estava lá presente.
tá lá nos comentários, tá lá no comentário onde você elogiou um vídeo do Thiago Araújo, que é o rapaz que homenageia no perfil dele o Gustavo Barroso, que, como eu disse, é antissemita, né? Então, ele tá lá dizendo, por exemplo, numa das conversas dele no chat, dizendo que ser chamado de fascista é elogio. Então, é uma garotada que pode nem ser tão convicto, pode estar só fazendo rage bait, pode ser só aquela molecada que quer um ambiente, sabe, para se sentir enturmado, fazendo esse tipo de atitude para chamar atenção. Mas eu acho que a gente não tem que levar isso na brincadeira, né? Eu acho que mesmo sendo algo que seria mais filofascista do que fascista, né? Porque não dá pra gente dizer que essa galera é organizada, que essa galera realmente tá aí disposta a praticar violência, a agir por um golpe de Estado. Mas eles são pessoas que defendem, que normalizam esse tipo de ideia. É muito fácil provar, indo no canal dele, como é o público dele, como o público dele se porta, o que o público dele defende. Isso tudo tá aí. Eu tenho vídeos mostrando o que o público dele defende. Então eles não são invenções nossas. Com relação aos avisos, é isso que na verdade vocês deveriam estar respondendo. Por que vocês ignoraram os avisos? Porque o Thiago Araújo foi no podcast Três Irmãos na mesma semana que vocês divulgaram o mesmo evento, né? Quem indicou, quem convidou para o evento, essas coisas estão em aberto, né? Quando vocês falaram do verdadeiro assunto, que é a relação de vocês com o Thiago Araújo, vocês falaram bastante rápido, né? Na verdade, vocês falaram bastante rápido do assunto em si. O Frederico Crepe, pelo que eu notei, falou apenas uma vez, né? Até onde me consta. Agora, o Tamir Felipe falou por vários dias, mas o momento em que ele fala da relação dele com o Thiago Araújo é uma coisa que dura, assim, cerca de 30 segundos. Ou 1 minuto, não lembro exatamente. Mas ele não entra no mérito da questão. Então, é bastante estranho isso, né? E é só isso que eu gostaria de deixar, né, registrado. Eu deixo tudo isso registrado para ficar claro que não houve má fé da nossa parte. O que houve da minha parte, né, aí foi uma invenção minha. Foi uma piada que vocês acharam de mau gosto, então eu apaguei. Mas, por favor, se vocês sabem que o rapaz ele defende, para ele o problema do integralismo é que não foi católico bastante, de resto tá tudo bem, conversa com ele. No mínimo, tenta mudar a visão de mundo do cara, né? Já que se vocês quiserem ter alguma aliança política com ele, eu acho que é o mínimo de razoabilidade que se espera de pessoas que se colocam no campo progressista. Porque num momento como esse, de avanço da extrema-direita no Brasil, a gente normalizar ideias que são reacionárias é muito perigoso. E é só disso, e é só com isso que tanto o Pedro Ivo quanto eu estávamos preocupados ao fazer esse tipo de denúncia, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e até mais, galera. E bate lá, capitalismo falho. Sou de direita, você virou pós-moderno doido.